Esse processo ele tem recursos alocados para ele, CPU, memória, disco, etc. O que aconteceu? O caso clássico, né, da aplicação Java. Você estava com sua aplicação Java rodando numa JVM, óbvio, dentro do container. O container tinha, sei lá, 200 MB de memória. E o host daquele container tinha 2 GB, vamos chutar aqui. A JVM daquela aplicação dentro do container, ela não via os 200 MB do container, ela via os 2 GB do host, porque ela não sabia ainda identificar esse negócio chamado control group, que tem recursos específicos e tal. Então ela sacava a alocação de memória e dava out of memory nas aplicações, mesmo tendo a memória suficiente. E aí, moral da história, a gente tinha que ficar fazendo hackzinhos. Eu lembro até que tinha um script do Fabricate para contornar isso e tal. Enfim, hoje a gente está num outro cenário. Hoje, a gente costuma dizer que a versão mínima para você usar Java em containers é Java 11. Mas a gente já está no Java 22, né? Então, assim, é outro cenário. É outro cenário hoje. Ou seja, hoje faz sim muito mais sentido eu delegar a construção das minhas imagens a quem sabe construir imagem muito melhor do que eu. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu pego uma imagem de OpenJDK construída, sei lá, pela Oracle, pela Amazon, pela Red Hat, pela AWS, etc., cara, eles constroem imagens de containers muito melhor do que eu sei construir uma imagem de container. Se eu for construir uma imagem com as práticas que eles fazem, para chegar numa qualidade de imagem que eles fazem, eu vou levar muito tempo e é desnecessário, porque já está pronto. É igual quando você quer fazer um negócio no seu projeto que o framework que você usa já tem lá uma dependência lá que faz aquilo, aí você vai e fica se matando fazendo a mão. Não. Usa um negócio que um monte de gente já bateu cabeça para fazer, para deixar pronto para você usar. Isso, no mundo Java com containers no Dib, hoje é muito disso. Então, cada vez mais você tem acesso a coisas que abstraem para você aquele trabalho mais penoso, aquele trabalho mais repetitivo, para que você consiga se dedicar muito mais ao seu código. Né? Quer dizer que a gente nunca mais vai fazer imagem de Dockerfile? Não. Eu acredito que não mesmo. Mas quer dizer que eu vou meter a mão no Dockerfile quando eu tiver com um caso super específico, ou quando eu tiver que fazer uma tunagem de uma imagem super específica, quando eu estiver debugando um caso super enroscado que, putz, se eu largar isso na mão do Dib não está dando certo, então deixa eu trazer isso para minha mão. Só que aí é exceção da exceção, entendeu? Então, se você usa Java com containers e você ainda não está usando, a gente chama de soluções Dockerless, né? E ela traz essa vantagem não só no sentido de criar a imagem para mim, uma imagem super bem feita, mas também de eu não precisar ter um engine de containers rodando dentro do meu CI/CD. Né? Então lá atrás a gente tinha lá o Jenkins rodando, eu tinha que ter um Docker na mesma máquina do Jenkins só para gerar imagem de container. Eu nem estava rodando containers naquela máquina, mas eu tinha que ter o Docker instalado para poder, no passo lá de gerar imagem. Hoje, com essas soluções, eu não preciso mais. Eu posso só gerar a imagem se eu quiser. Tá? Então isso traz de vantagem também. Tá? Então essa foi a segunda tendência que eu entendo que vocês deveriam estar de olho. Terceira tendência. Esse é um caso que eu falo bastante e eu vou comentar aqui o porquê que vocês deveriam estar de olho nisso. Deixa eu tomar uma aguinha. Galera, terceira, Virtual Threads. Virtual Threads do Java, e especialmente Virtual Threads com Quarkus. Tá? Vamos entender o porquê disso. Por que isso é uma tendência importante, e ela vai ser uma tendência importante para os próximos 10 anos. Tá? Fácil. Porque é o seguinte, e aí eu tenho uma aula gravada sobre Virtual Threads, quem quiser pode assistir depois, mas é só para a gente ter um pouquinho de contexto. Qual é a grande diferença das Virtual Threads para as threads tradicionais do Java, né, que são as threads de sistema operacional? As threads que a gente usava no Java, que a gente vai continuar usando, na verdade, mas as threads que o Java implementava até então, elas são wrappers em cima da thread de sistema operacional. Que é uma thread cara, é uma thread que você tem, é um recurso limitado,
Então, quando você pega lá a sua máquina, você tem lá um número muito limitado de threads que você consegue executar. E isso tem uma série de implicações. Uma das implicações que tem é que você acaba tendo uma subutilização de recursos da sua máquina por conta do próprio funcionamento das threads do sistema operacional em si. Tá? Para lidar com essa subutilização de recursos, e aí você olhava lá, pô, a máquina cheia de memória, cheia de CPU, cheia de não sei o que, e eu nem consigo usar todas as threads e a CPU está lá em cima. Tá? E aí tome mais recursos, tome mais memória, tome mais CPU, etc. O que fizeram para resolver isso? Criaram a tal da programação reativa. Por quê? A programação reativa, pelo próprio mecanismo dela ser executada, ela consegue alocar mais recursos dentro daquilo que você tem, que é um termo em inglês que eles chamam Near Optimal Resource Utilization. Usage. Near Optimal Resources Usage. Que é o uso de recursos próximo ao ótimo. O que é o ótimo? É usar o que eu tenho. Não faz sentido eu ter um monte de recurso aqui e tem recurso sendo subutilizado e ainda assim eu não consigo usar todas as minhas threads, por exemplo. Tá? Então a programação reativa surgiu muito por conta disso. Só que a programação reativa ela trouxe algumas coisas que é aquele negócio que você convive, né, para ter um benefício. É um código mais difícil de ler e de escrever. Todo o tooling do Java é baseado em cima de threads. Então, quando você muda o jeito de rodar threads, você perde. Então, você tem menos possibilidade de debugging, você tem menos oportunidade de observabilidade, você não consegue usar direito um monte de coisas que a gente tem de monitoramento no Java, porque é baseado em thread, a programação reativa muda isso. O que as Virtual Threads trouxeram? A capacidade de você utilizar os seus recursos no nível ótimo, usar realmente todos os recursos que você tem, usando uma programação imperativa convencional. Ou seja, você tem um código mais simples e mais simples de escrever e de manter, tem todo o tooling disponível do Java, porque ele implementa o pacote thread normalmente, então você tem as mesmas classes, mesmas interfaces, tudo, tem um ou outro método novo, e ele te dá uma performance absurda. Tá? Então, por que eu falei que isso é nos próximos 10 anos? Porque a programação reativa não vai morrer. E assim, tem muita coisa construída em cima de programação reativa no Java. Então, o que eu vejo, tá? E aí é uma sensação minha, que projetos novos, módulos novos, coisas novas que forem surgindo no sistema, que você faria aquilo em código reativo, você deveria dar uma olhada e falar assim, putz, será que não faz sentido eu fazer isso aqui usando o Virtual Thread, ao invés de usar o reativo? E o que o Quarkus tem a ver com isso? O Quarkus, eles já criaram várias formas de facilitar para você, de você dizer para a JVM, eu quero que isso aqui roda em Virtual Threads. Tá? Porque hoje ainda tem cenários onde a JVM vai escolher, você consegue, entre aspas, forçar isso. Tá? Então você consegue tirar vantagem disso. Então, esse é o terceiro ponto que eu entendo que vocês deveriam estar de olho em relação a tendências do mundo Java.